E aí galera, beleza? Meu nome é Walter Matos e já que você pediu, eu vou falar um pouco sobre proporção áurea. Recentemente foram publicados 3 artigos que viralizaram aí na internet e todos falam sobre o grande mito da proporção áurea. Inclusive eles citam o Mário Livio, o autor do livro Razão Áurea, a História de Phi, que por acaso é um livro muito bom e talvez o mais completo que eu conheço sobre o assunto. Não é um livro de design, mas é muito interessante e eu inclusive indico ele lá na biblioteca do meu site, que se você não conhecia, está conhecendo agora. Eu não sou autoridade nenhuma no assunto e o que eu vou deixar aqui é apenas a minha opinião, mas de qualquer forma eu fico lisonjeado e agradeço àqueles que entraram em contato comigo, até porque se não fossem vocês eu não estaria aqui gravando esse vídeo. Eu não preciso entrar em detalhes sobre a história da proporção áurea, até porque já existem muitas referências sobre isso, mas apenas para fazer uma introdução rápida e de maneira fácil de entender, é o seguinte. Suponha que eu tenha duas linhas, A e B, e eu crio uma terceira linha, C, que é do mesmo tamanho que as linhas A e B juntas. Se eu dividir A por B, eu tenho um valor x, correto? Se eu dividir C por A, que é a maior linha depois de C, e eu também tiver x como resultado, isso significa que essa linha, AB, está cortada na razão áurea. Isso significa que x sempre será igual ou muito próximo de 1,618, que é o número que representa a proporção áurea, e também é conhecido como φ. E se por acaso minha linha A virar um quadrado e minha linha B virar um retângulo, eu tenho um retângulo C, que por acaso é o retângulo áureo. E só para constar, o retângulo B também é um retângulo áureo, ok? Por isso esse número é tão interessante. Tão interessante que esse número vem sendo explorado para tentar justificar origens da natureza, do universo e até mesmo do homem. E talvez, por ele ter esse apelo quase sobrenatural, ele venha sendo associado também ao conceito de beleza. Um livro que explora muito bem isso é o História da Beleza, do Humberto Eco, e tem um trecho de uma citação do teólogo e filósofo Bonaventura, do século XIII, que eu acho muito interessante. Não há beleza e deleite sem proporção, e a proporção encontra-se em primeiro lugar nos números. E se voltarmos no tempo para uma citação do filósofo Filolau, do século V a.C., a gente encontra o seguinte: todas as coisas conhecidas têm um número, sem número não seria possível conhecer ou pensar qualquer coisa. Ou seja, o número é uma forma que nós encontramos de tentar tangibilizar nossa percepção sobre praticamente tudo. E isso é cultural. Sempre vamos usar números para defender nossas teorias, pois eles são vistos como uma espécie de comprovação indiscutível, quando na verdade não é bem assim. Todos nós sabemos que entre 0 e 1 tem número pra caramba. Mas enfim, proporção áurea é mito ou não? Segundo o Dicionário Online de Português, uma das definições de mito é algo ou alguém cuja existência não é real ou não pode ser comprovada. Usando essa definição específica como base, eu tenho duas conclusões. 1. Se levarmos em consideração que o número áureo tem poderes mágicos e é um número que pode explicar a origem do universo, da natureza e do homem, a gente pode considerar que isso é mito a partir do momento que não temos comprovação científica sobre essa afirmação, pelo menos até onde eu sei. Mas veja bem, sobre essa afirmação e não sobre proporção áurea em si. E aí nós temos a segunda conclusão. Se eu pensar que proporção áurea é apenas uma relação numérica que por acaso é encontrada ou mesmo inspirada em algumas manifestações da natureza, que ela tem utilidade e função comprovadas, ela existe. Não tem como dizer que proporção áurea é um mito. As pessoas podem criar mitos com proporção áurea, mas não podem dizer que proporção áurea é mito. Mas isso tem importância para mim? Nenhuma. Eu não utilizo proporção áurea porque é um número ou uma proporção mágica que vai deixar o meu design maravilhoso. Proporção áurea não deixa o seu design mais bonito. Eu uso porque acho toda a história por trás desse número, no mínimo, muito interessante, mas principalmente porque acredito na proporção áurea como técnica, como suporte para uma linha de raciocínio e de criação. Se você entrar no meu portfólio online hoje, vai encontrar 7 projetos e desses 7, apenas 2 usam proporção áurea. O projeto Cefai, por exemplo, que por ser um curso de enfermagem me fez achar pertinente me inspirar na proporção áurea para defender isso como conceito. E eu aproveitei esse conceito como base para uma construção geométrica do símbolo. Só isso. E o Projeto Aires, que é uma empresa de consultoria ambiental, onde eu por acaso também decidi me inspirar na proporção áurea para criar uma solução visual. Repara como nesse caso o uso do retângulo áureo está bem óbvio, até porque é o retângulo que dá forma ao símbolo, mas no caso do Cefai, o uso do retângulo é muito subjetivo. Se eu não quisesse trabalhar com retângulo, eu não trabalhava. Poderia usar apenas o número, multiplicando cada círculo por 1,618. O retângulo, nesse caso, foi usado apenas porque eu quis trabalhar direto com proporções e não quis usar números. Eu noto que isso também causa muita confusão, então apenas para deixar claro, proporção áurea não é retângulo áureo. O retângulo áureo é apenas uma das formas de você usar proporção áurea. E por mais que ela possa ser encontrada muitas vezes de forma randômica, e muita gente acabe abusando disso e inventando proporção áurea em tudo quanto é canto, isso não tira a credibilidade dela como técnica. E não significa que as pessoas não façam bom uso da proporção áurea. Ela é sim muito útil e pode te ajudar a projetar, mas claro, sem a obrigação de fazer seu design funcionar ou mesmo de ser bonito.
Ter função não é o mesmo que fazer funcionar. Se proporção áurea não fosse importante, ela não seria uma das técnicas de composição mais usadas, principalmente em cartazes de cinema, que são mídias que precisam agradar praticamente o mundo inteiro. Eu não posso afirmar que o criador desse cartaz usou proporção áurea, mas eu certamente não estou inserindo o retângulo áureo de forma aleatória e tampouco distorcendo a imagem para ela se encaixar dentro da composição que eu quero. Seria uma coincidência? Não sei, mas eu acho pouquíssimo provável que seja. E se você for um designer que nunca usou proporção áurea na vida, não fica preocupado. Você não precisa de proporção áurea para se tornar um designer melhor, mas é bom que você saiba do que se trata. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que eu tenha deixado clara a minha opinião sobre proporção áurea relacionada ao meu trabalho e ao design como um todo. Como eu falei, eu não sou autoridade no assunto, essa é apenas a minha visão, então eu espero que esse vídeo te ajude a pelo menos formar sua própria opinião. Eu deixei vários links de outras referências aí na descrição, inclusive de coisas que não foram mencionadas aqui no vídeo, então sugiro que você dê uma olhada. Não esquece que todos os vídeos aqui do canal são legendados em português e também possuem versões transcritas lá no meu site, waltermatos.com, e assim você pode acompanhar ou rever esse conteúdo como achar melhor. Valeu, pessoal, um abraço e até a próxima!